Vamos agora para os achados do exame físico. O bebê normal, ele tem uma atitude de semiflexão ou flexão, tá? O exame da cabeça, ela tem algumas peculiaridades, tá? O bebê, ele nasce com essa região que mais molinha, que a gente chama de fontanela, tá? Então, é a região que fica entre as placas ósseas. Nós temos a fontanela anterior bregmática e a posterior ou lambdoide, tá? Então, as fontanelas, lembrem-se que ela serve de referência para avaliação da estática fetal. Então, além das fontanelas, nós podemos encontrar abaulamentos no couro cabeludo do bebê, certo? Esses abaulamentos podem ser o caput sucedâneo ou bossa serossanguinolenta e o cefalohematoma. E o que são esses abaulamentos? São coleções provocadas pelo tocotraumatismo. Essa coleção, quando é só um edema do couro cabeludo, eu chamo de bossa serossanguinolenta. E ela é um edema do couro cabeludo, ela é maior e ela ultrapassa as linhas de sutura. Quando eu tenho uma coleção composta por sangue causada por uma hemorragia do periósteo, eu tenho o chamado cefalohematoma. Ele costuma ser menor e ele não ultrapassa as linhas de sutura, tá? Então, eu vou dar um exemplo aqui na foto. Você vê aqui um bebê com cefalohematoma, que é esse abaulamento pequeno que não ultrapassa as linhas de sutura. Então, causado, como eu falei, pelo tocotraumatismo. A outra aqui é a bossa serossanguinolenta. Você vê que ele tem uma coleção, né? É bem inchado o couro cabeludo e você vê que ele ultrapassa as linhas de sutura. E aqui é o edema do couro cabeludo também causado pelo tocotraumatismo. Geralmente, essas alterações, elas apenas assustam os pais, né? A mãe, ela vê o bebê com essa cabeça inchada e ela se preocupa, mas vocês têm que explicar que isso foi provocado durante a passagem do canal do parto e que ela não tem nenhum significado clínico e não precisa de nenhuma intervenção, tá? Esses edemas, eles são absorvidos com o tempo, com horas ou dias. A outra alteração na cabecinha do bebê que pode ser verificada é o cavalgamento ou acavalgamento ósseo, que é provocado pela passagem do recém-nascido no canal do parto, tá? Então, na hora que ele passa por esse canal apertadinho, pode ocorrer o quê? As suturas ósseas, elas podem sobrepor umas às outras. Você, às vezes, até sente na palpação. E aí, o bebê pode nascer com a cabecinha torta, tá? E que também, com o tempo, ela vai se regularizar e ela não necessariamente vai precisar de intervenção desses capacetes. Então, não vai precisar. Geralmente, ele vai melhorar com o tempo. O bebê ele pode nascer também com a sua pele recoberta por essa massa branca, esse sebo, que nós chamamos de vernix caseoso, tá? Ele pode cobrir toda a pele do bebê ou pode recobrir apenas as regiões de Douglas, tá? Esse vernix caseoso é uma substância branca e gordurosa formada por células mistas e secreções sebáceas, tá? Que vai servir com duas funções: barreira de proteção, né, na pele do bebê, contra infecções, colonização bacteriana, e também ela vai promover uma facilitação do bebê, da saída do bebê no canal do parto, né? Porque ele vai ficar mais escorregadio. Então, essa barreira ela tem duas funções, né? Ela é a barreira de proteção e também facilitar o nascimento do bebê, a passagem do bebê no canal do parto. Nós temos também esses pelos, né? O bebê ele nasce cabeludinho, né? Um pelo que cai com poucos dias, né? Que chama de lanugo ou lanugem, né? Que é esse pelinho que recobre a pele do bebê. E nós podemos também ter o que nós chamamos de ginecomastia fisiológica, que é essa hipertrofia da glândula mamária dos bebês, tá? Se a gente for espremer, que isso não deve ser recomendado, porque pode causar infecção no peitinho do bebê, mas se fosse ser espremido, poderia até sair leite, que chama de leite de bruxa. Mas não é recomendado, tá? Então, essa ginecomastia fisiológica que está presente em alguns bebês, ela é consequência dos hormônios maternos. Saindo da avaliação da pele e do tronco, nós temos também a avaliação do abdômen e do coto umbilical, tá? O coto umbilical, geralmente, o coto umbilical tem essa cor, tá? Amarelo perolada,
e ele tem 2 artérias e uma veia que deve ser avaliado no momento do nascimento, tá? Qual é a importância disso? Porque existe, às vezes, alguns bebês que têm a artéria umbilical única, e essa artéria umbilical única está relacionada a algumas malformações. Um exame importante também que deve ser realizado no nascimento é a manobra de Barlow e Ortolani, tá? E o que é isso? É uma manobra que é realizada pelo examinador, ele vai primeiro fletir a coxa do bebê sobre o abdômen e depois ele vai abduzir a coxa do bebê, tá? Ele dobra a coxa sobre o abdômen e a perninha sobre a coxa e depois ele abduz. Então, ele flete e abduz, flete e abduz. E quando ele observa um clique no momento que ele faz esse movimento, a gente chama de ortolane positivo. E o que significa isso? O ortolane ele está positivo, ele pode estar positivo quando o bebê tem, chama de luxação congênita do quadril, que é quando a cabeça do fêmur ela não está encaixada no acetábulo. Então, à medida que ele vai rodar a perna, você vai sentir o clique no momento do exame, tá? Então, esse bebê ele tem que ser encaminhado para acompanhamento com o ortopedista. Outro detalhe importante que deve ser realizado no exame físico é o exame da genitália, tá? E o exame da genitália masculina e feminina, você tem que observar se tem as características fisiológicas, porque também pode haver alguma alteração e que tem algum significado clínico. Aqui é um exemplo também de um bebê com o que nós chamamos de hidrocele fisiológica, tá? Então, os bebês eles podem ter um aumento do volume testicular de forma fisiológica e também é importante a inspeção do ânus, tá? O bebê, ele pode, você já ter o mecônio presente, então você vai ficar já tranquilo, despreocupado, mas se o bebê ele não nascer com mecônio, você precisa inspecionar o ânus, às vezes você precisa até usar uma sondinha para avaliar se existe perfuração anal. Vamos agora aos exames dos reflexos primitivos. Os principais reflexos avaliados são a sucção, tá? A busca e sucção. Então, você coloca primeiro o dedo, quando você já aproxima sua mão na boquinha, na face do bebê, ele tende a virar a cabecinha para o lado do seu dedo e ele vai sugar o seu dedo também, se você for colocar, você testa. Então, no momento que você testa a sucção do bebê, você aproveita e coloca o dedo mais profundamente para avaliar se ele tem fissura palatina, tá? Então, você tenta palpar o céu da boca dele. Você vai avaliar também o moro, né, que é esse reflexo. Então, no movimento um pouco mais brusco, ele vai estender os braços, estender os dedinhos, tá? Então, ele vai ter essa abertura como se fosse um abraço, o reflexo do abraço. Ele vai também ter a apreensão palmar, você segura o dedinho dele, a mãozinha ele vai dobrar. E a apreensão plantar, que é quando você segura também os pezinhos, já próximo aos dedos dos pés, né, dos pododáctilos, ele vai promover uma flexão. Também você vai avaliar o reflexo tônico cervical assimétrico ou do esgrimista. Então, você flete a cabeça do bebê para o lado do braço, ele estende o lado em que a cabecinha virou e ele flete o lado contrário, tá? Então, você vê aqui, por isso é reflexo do esgrimista. Você pode ver essa posição de esgrimista que ele assume, tá? Também você avalia a marcha reflexa. É claro que você vai segurar o bebê e vai perceber que à medida que ele toca os pés na mesa do examinador, ele vai promovendo passo para frente. E o outro reflexo é o reflexo do Babinski, em que você vai promover uma leve fricção na parte lateral do pé em direção à parte medial e você vai observar que ele estende os dedos, sobretudo o ápice, tá? Então, é importante a avaliação dos reflexos primitivos, você vai ver se eles estão presentes, se eles estão fortes e se eles estão simétricos.